Senhoras e senhores, diretamente do aeroporto Salgado Filho, a gente veio para receber um ilustre convidado que hoje vai estar na nossa bancada do Avelcast. Vem com a gente. Não tem empresário em lugar nenhum no mundo que vá abrir um negócio para perder dinheiro. Outro dia eu fiquei muito chocado, eu estava falando com os maiores fazendeiros do Brasil. Daí ele me falou, não, estou agora comprando um plano de fazenda no Paraguai. Paraguai? Desculpa eu perguntar, mas tá esse negócio lá de invasão de terra e tal. Ele falou, cara, 10 vezes melhor que aqui. 10 vezes não. Agora sim, direto do estúdio, mas antes o nosso clássico bordão. Senhoras e senhores, café na mão, fone no ouvido e foco no mercado. Começa agora mais um Avelcast. E esse episódio em especial, tenho muita honra de anunciar Arthur Wichmann, CIO da XP, aqui na nossa bancada. Arthur, muito prazer, seja muito bem-vindo para essa nossa conversa. Um prazer te ter aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, é impossível a gente não falar dos vários assuntos que nós temos no ano de eleição presidencial, no ano de Copa do Mundo, no ano de volatilidade. Eu separei aqui em 4 pilares: cenário global, Brasil, eleições e políticas e também um pouco sobre portfólio. Mas eu queria que tu começasse te apresentando, para quem eventualmente não te conhece, um pouco mais da tua experiência de mais de 30 anos de mercado. Então, vamos lá. Eu estou há 30 anos no mercado, comecei num banco carioca que não existe mais, chamado Icatu, da família Almeida Braga. De lá eu fui trabalhar no Pactual Antigo, né, do André Jacuzzi e Paulo Guedes, da turma das antigas ainda. Fui para o UBS, para um banco suíço, passei 10 anos trabalhando fora do Brasil, 5 na Suíça, 5 no Canadá, na verdade 11, um nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil. Fui trabalhar com o Luiz Stuberger no então Credit Suisse, Reding Grifo. Ficamos lá, depois a gente comprou a empresa da Credit Suisse, então eu fui um dos sócios fundadores da Verde Asset. Depois de 10 anos junto com o Luiz, eu saí e vim para a XP, com o cargo de CIO, para coordenar toda a parte de investimentos da XP. Que legal, cara. Pô, um currículo, como a gente fala, invejável, e toda a tua experiência e estrada com certeza vão poder nos trazer um pouco mais de clareza sobre esse 2026 que traz vários pontos de interrogação. Se eu trouxer clareza é porque eu me expressei mal. Maravilha. Bom, a primeira pergunta que eu te trago aqui, e muitas delas foram trazidas pelos nossos clientes, pela nossa audiência, é em relação à política monetária. Quando a gente olha, por exemplo, para bancos centrais como o Fed, o Banco Central Europeu, projetando 2026 e até alguns sinais de desaceleração nessas grandes economias. O que vocês estão enxergando em relação a isso e como isso pode impactar o Brasil, né? Olha, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta. O que eu acho que está começando a ser reconhecido no mundo como um todo é que a visão anterior, Henrique, da política monetária era, olha, o Fed vai cortar os juros ainda um monte, né? E quando a gente pega o que o Fed disse para a gente semana passada, nas minutas, né? Ele já falou, não, peraí, gente, alguns membros já falaram, não, olha, a gente já não cumpre a nossa meta de inflação, o Fed não cumpre a meta de inflação dele faz 4 anos, tá? Então a gente já não cumpre a nossa meta de inflação faz 4 anos, uma parte disso foi por causa da Covid, ok. Mas, gente, a inflação lá, eles medem a inflação, a medida preferida do Fed é o Core PCE, né? Tá em 3 faz 2 anos e não converge. Então, já teve uma turma do Fed lá dizendo o seguinte, poxa, a inflação está em 3, a meta é 2, não está convergindo, gente. Talvez seja o novo normal. Talvez seja a hora da gente começar a repensar a nossa política monetária, né? Se antes era inequivocamente, né, uma decisão sobre o quanto cair, agora, será que a gente não tem mais uma certa simetria? Será que, não existem fatores de natureza global fazendo com que a inflação fique um pouco mais persistente? E dessa forma, a gente até pode falar de realocação das cadeias de produção globais, etc. E dessa forma, a gente ter que praticar uma política monetária um pouquinho mais apertada do que a gente achava antes. Eu acho que o mundo está caminhando um pouco para algumas dessas conclusões. Tá? Uhum. Eu vejo que a gente teve com muita ênfase as políticas do Trump, que talvez trouxessem um colateral de mais inflação, né?
Então, o problema, sem dúvida nenhuma, você tem, primeiro, a política de tarifária, né? Poxa, você fazer o mundo se fechar, né? Levantar barreiras tarifárias. Henrique, isso aí a gente já sabe faz mais de 200 anos. O livro de Princípios de Economia e Política e Taxação do Ricardo foi de 1877, se não me engano. Pode ser que a minha memória esteja falhando aí um ano ou dois. Mas a gente sabe desde lá que quando você dificulta o livre comércio de bens e serviços, o que aparece? Um pouco mais de inflação, né? Uhum. Por quê? Imagina o seguinte, o Ricardo dava esse exemplo no livro dele. Fala, olha, Portugal produz vinho do Porto, a Inglaterra produz produto têxtil. Né? Eles se engajam em comércio, o inglês tem o melhor vinho do Porto, mais barato, e o português tem o melhor produto têxtil, mais barato. Se você for fazer o inglês tentar fazer vinho do Porto, não vai dar muito certo, né? Tão pouco português. Tão pouco português naquela época fazendo produto têxtil. Então, Uhum. o que a gente está fazendo é reverter um pouco das vantagens comparativas ricardianas, para usar um termo chato aqui em economia, mas poxa, cada um faz o que é melhor fazer. E ao fazer isso, você força os países a fazerem coisas que eles são menos eficientes. O lugar mais barato para fazer iPhone é a fábrica da Foxconn em Shenzhen. Mas agora a gente tem que fazer iPhone em vários lugares do mundo, Arthur, porque é um mundo geopolítico diferente. Então tá bom, então a gente vai fazer iPhones em vários lugares do mundo, eles vão ser um pouquinho mais caros. Teve uma sátira até da China quando o Trump começou a impor várias taxas e tarifas que eles fizeram, os americanos produzindo desde tênis Nikes, iPhones, McDonald's, enfim, várias das queridinhas dos Estados Unidos que são produzidas, muitas delas na China, se elas fossem produzidas nos Estados Unidos. Como seria o próprio trabalhador americano produzindo, né? Quanto isso iria gerar de inflação de serviço também, né? Que Total. talvez seja um dos serviços mais caros do mundo a nível de percentual, né? Não, perfeito. Então, eu acho que a gente está vendo é uma nova ordem mundial. Eu acredito fortemente nisso. Acredito que a gente tem que falar um pouco, Henrique, sobre o fato de que o mundo no qual a gente viveu... então, deixa eu dar duas frases. O mundo não vai acabar. 2, ele mudou. Então, e essas duas coisas parecem que são coisas que não podem conviver ao mesmo tempo, né? O pessoal que fala, não, o mundo acabou, meu Deus do céu, o Trump vai invadir a Groenlândia. E do outro lado tem a turma falando, não aconteceu. Não, o mundo não vai acabar e o mundo mudou. Quem colocou isso muito bem foi o Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá. Ele falou no discurso dele de Davos, falou o seguinte, gente, deixa eu ser bem claro para vocês. E eu, tendo morado no Canadá um tempão, nunca vi um primeiro-ministro ser tão claro. O mundo não está passando por uma transição suave. A gente está passando por uma ruptura. Ele usou esse termo. O que é essa ruptura? A ordem mundial, que era baseada em organizações multilaterais, em regra, ou seja, toda vez que a gente tinha uma disputa, tem uma briga sobre tarifa, resolve na Organização Mundial de Comércio, tem regras e tal. Cara, os Estados Unidos está tirando o Trump está tirando os Estados Unidos um pouco desse mundo. Não vamos discutir aqui se isso é justificável ou não, mas a verdade é que o mundo está se separando um pouco. Então a gente está vivendo uma nova ordem geopolítica global e isso tem uma consequência muito importante para todos nós, Henrique, que é a seguinte: se você está separando um pouco mais o mundo se distancia e o foco desse distanciamento são as ações norte-americanas, o mundo também se sente na obrigação de usar um pouquinho menos de dólar, né? A gente tem visto esse movimento de Sell America que, querendo ou não, acaba refletindo no Brasil, né? Acho que tu, numa conversa paralela que nós tivemos, tu usou um exemplo magnífico, né? De uma figura de linguagem, de utilizar, tirar um copo de uma piscina e colocar esse copo em um aquário, o quanto isso impacta, né? Então, as pessoas se surpreendem, e a gente vai discutir o cenário de Brasil, e é um cenário relativamente, eu diria, sóbrio, né? É um cenário com nuances positivas, mas sóbrio, né? E o pessoal fala assim, não, Arthur, você está errado, olha só, o câmbio veio de 6,17 para 5,15. Poxa, o Bovespa está fazendo high em cima de high, a taxa de juros caiu. Então, não, você deveria estar muito mais otimista. Sim. Eu falo, gente, não vamos confundir. A gente está ganhando o jogo de 1-0 porque o zagueiro adversário fez um gol contra do que o nosso artilheiro fez um golaço, né?
O que aconteceu é, no mundo como um todo, eles estão reavaliando a exposição aos Estados Unidos. Isso está acontecendo agora, enquanto nós falamos. E aí é o seguinte, é essa analogia que eu te falei. Pensa numa piscina olímpica, você tira um balde d'água numa piscina olímpica. Você olha na piscina olímpica, um balde d'água não fez a menor diferença, o nível da água está ali. Agora, você tenta botar esse balde d'água nessa xicrinha aqui de café, o cara espirra para tudo quanto é lado. É isso, a gente tirou um pouquinho de dinheiro dos Estados Unidos e está tentando botar em mercados que não comportam essa liquidez, como o mercado brasileiro, como o mercado sul-africano, como o mercado chileno, como o mercado mexicano. E aí, cara, tudo explode. Sim. O preço dos ativos sobe. É isso que a gente está vendo. Não é o mundo dizendo para o Brasil, olha, parabéns, o nosso conjunto de políticas macroeconômicas merece nota 10. É o pessoal dizendo, olha, não, na verdade eu tô rejeitando as políticas norte-americanas mais do que eu estou aceitando as políticas brasileiras. Sim. A gente brinca que o Brasil não virou Suíça, né? A gente pelo menos abre a janela e não enxerga nevar. Então tem esses pontos. Uma pergunta que eu quero fazer em relação às Big Techs, porque querendo ou não, quando a gente olha para a Bolsa Americana, apesar de uma política mais truncada de Trump, a gente enxerga as empresas crescendo e renovando máximas atrás de máximas, né? É uma pergunta que talvez não tenha uma resposta certa, mas em relação às Big Techs, o tema de inteligência artificial, tu acredita que possa ser uma bolha ou realmente está precificando um valor futuro de uma mudança e disrupção global a partir da inteligência artificial? Olha, Henrique, eu desgosto muito do termo bolha, né? Uhum. Porque toda vez que o preço de um ativo sobe, as pessoas falam bolha, 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 bolha. Eu acho que bolha é o termo mais utilizado, menos útil no mercado financeiro. Perfeito. A discussão é o seguinte, olha, alguns desses ativos... Primeiro, vamos dar um passo para trás. Inteligência artificial vai mudar o mundo tão profundamente quanto a eletricidade mudou. Então, a gente está vivendo aquilo que a gente chama de quarta revolução industrial. Então, está sendo a quarta, só tiveram 3 revoluções industriais antes na história registrada da humanidade. Então, assim, é um negócio extremamente raro esse processo de mudança tecnológica pelo qual nós estamos passando. E eu sou um grande otimista, porque todas as vezes que a gente teve um processo de mudança tecnológica, aconteceram 2 coisas. Você teve uma explosão de inovação que levou a uma explosão de produtividade. Eu acho que o mundo vai passar por isso, tá? Isso não quer dizer que todos os ativos negociados em bolsa estejam a um preço justo, Uhum. tá? Você pode ter tecnologias que mudam o mundo e empresas indo muito mal. Na bolha da internet, você teve a tecnologia que mudou o mundo, foi a internet, e a Amazon, naquela época, caiu 95% a ação da Amazon. Depois subiu um zilhão. E várias das ações daquela época, Pets.com, ficaram pelo meio do caminho. Não sobreviveram. Então, o que eu acho é que hoje você tem uma tecnologia que vai mudar o mundo, que vai gerar ganhos de produtividade super acelerados para o mundo como um todo. Só que eu também acho que tem empresas que não vão sobreviver. Tem algumas empresas que efetivamente vão emergir como os líderes. Aí você está vendo empresas hoje que valem perto de 5 trilhões de dólares, né? Na minha época, 30 anos atrás, né, Henrique, assim, uma empresa grande era uma empresa de bilhão de dólar. Hoje uma empresa grande é uma empresa de trilhão de dólar, né? Então, botamos 3 zeros. Não é que a gente botou 10% na conta, a gente botou 3 zeros na conta. Então, assim, as empresas ganhadoras desse processo vão gerar muita riqueza e também vai ficar muita gente pelo meio do caminho. Acho que essas 2 coisas vão acontecer simultaneamente. Perfeito, perfeito. Acho que isso traz clareza e aí tu tocou num ponto que eu vou fazer o link para o próximo tema que é Brasil. Uhum. Tu fala de produtividade. Acho que esse é o segredo pelo qual não só as empresas crescem, mas as nações crescem, as economias crescem. Perfeito. E até conversando com o Paulo Guedes em uma das experts, ele comentou algo que me marcou muito. Ele falou assim, Henrique, um governo no qual o Estado está inflado, as empresas ficam espremidas. Perfeito. Então eu queria ouvir um pouco da tua opinião em relação a isso para um ano de eleição presidencial, que a gente tem um país polarizado, né, entre direita e esquerda. Então vamos lá. Primeiro, vou começar com a frase do Paul Krugman, né? Ele falou, olha, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Né? Ele fala isso, né? E é verdade. Dado que hoje em dia o mundo tem um crescimento populacional bastante menor do que ele teve no passado, crescimento de PIB hoje, por definição, é produtividade. Perfeito. Né? Então, você olha para isso e fala, poxa, e existe, eu acredito piamente no que o Paulo Guedes falou, ele martelava isso na minha cabeça todo dia quando eu entrava lá no Pactual. Falava assim, olha, Arthur,
existe uma coisa que chama crowding out, que o governo ele chega num tamanho tal que ele começa a expulsar o setor privado da economia. Por quê? Porque, poxa, para pagar por uma série de coisas que o governo está tentando fazer, ele tem que fazer o quê? Ou tributar ou emitir dívida, né? Essas duas coisas têm impacto sobre a economia, né? Uhum. Então, tributar, sobra menos dinheiro no setor privado, sobrando menos dinheiro no setor privado. Eu acredito muito nisso, tá? A produtividade do capital no setor privado é mais alta do que a produtividade do capital no setor público, né? Então, assim, acho que o setor privado constrói melhor um porto do que o setor público, né? Uhum. Acho que o setor privado aloca melhor capital do que o setor público. E, de novo, isso é uma coisa que já é documentada há muito tempo, não tem nem muita discussão sobre isso, tá? Então, o que acontece? Toda vez que o governo avança sobre a economia, e o que a gente tem feito ao longo do tempo é aumentar a participação do governo na economia brasileira, ou seja, aumentar os gastos do governo e, para isso, aumentar a tributação, né? O setor privado se retrai. E, ao retrair o setor privado, você está gerando dinheiro no lugar que tem mais produtividade, está colocando dinheiro no lugar que tem menos produtividade. O que a produtividade média da economia faz? Cai. O grande drama da economia brasileira, a economia brasileira tem vários dramas, né? Nós somos dramáticos. Recheados. Mas, assim, um dos grandes dramas da economia brasileira é eu chegar para você e falar, Henrique, a produtividade média do Brasil nos últimos anos, 20 anos, 20 e poucos anos, pega aí 25 anos, tá? Quase uma geração inteira, né? A produtividade no Brasil cresceu menos de 1,5%. Aí você fala, não é possível, Arthur. Não, tá errada a conta. Eu falo, não, faz a conta aí. Pega o dado do IBGE, né, Uhum. e faz a conta. 1,5% de produtividade para um país como o Brasil é uma tragédia. E só cresceu 1,5% porque a produtividade do setor agrícola cresceu 4% nesse período. A produtividade da indústria brasileira hoje, Henrique, isso aí, se você quer ficar pessimista com o Brasil, não é isso que eu quero fazer, não. Mas, assim, se você quer dizer um dado que é assustador para o Brasil, é você dizer que, poxa, a indústria brasileira hoje é tão produtiva quanto ela era há 20 anos atrás. O setor de serviços teve crescimento de produtividade nesse período de 0,2 ao ano. Isso é uma tragédia. Entendeu? Para um país como o Brasil, que foi o campeão mundial de crescimento de 1900 até 1980, ou seja, a gente tem uma vocação para crescimento, você ter esses números de produtividade são absolutamente, entendeu? Totalmente não aceitável, é um absurdo, é desperdiçar um potencial imenso. Arthur, tu é um cara que, pelo exercício da tua profissão, tu analisa dados todos os dias para tomar decisões super importantes a nível de patrimônio e portfólio. Algo que eu queria te perguntar, e que inclusive foi tema de uma polêmica, é a gente comparar duas curvas, né? Hoje, pelo menos a nível de anúncio do governo, a gente está vivendo em patamares de desemprego muito baixos. Uhum. Em contrapartida, na outra mão, a gente tem um recorde de empresas apresentando falência, pelo menos 3, 4 vezes a mais do que nós tínhamos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, até em momentos de pandemia. A gente não consegue enxergar uma viabilidade. Algum dos dados está errado. O que tu enxerga em relação a isso, baseado no acompanhamento que tu tem de produção no Brasil? Então, mais ou menos, Henrique, não necessariamente esses dados estão errados. Olha só o que acontece. O governo brasileiro tenta financiar uma série de gastos. Não vamos entrar na discussão se são justificáveis ou não, muitos deles são justificáveis. Para financiar essa série de gastos, ele tributa cada vez mais. Então, ele tira a renda da empresa, né? Uhum. Porque, poxa, para tributar, você vai ter que tributar quem tem renda, né? Empresas e trabalhadores, profissionais liberais, tal. Perfeito. Então, poxa, primeiro você tira a renda das empresas. Segundo, você força cada vez mais a demanda agregada, num contexto onde a oferta não responde, tá? Por quê? Estou te falando, a produtividade está baixa. Então, a gente tem um investimento baixo. Se a gente investe pouco e tem produtividade baixa, a produção não vai subir muito. Então, você tenta dar incentivo para a demanda e não dá muito incentivo para oferta. O que acontece? Aparece inflação. Aparece inflação, o que o Banco Central faz? Coloca a taxa de juros a 15. Coloca a taxa de juros a 15, o que a empresa endividada faz? Quebra. Então, Perfeito. na verdade, é uma parte do mesmo mecanismo, tá? Entendi. Isso na verdade, é o mesmo fenômeno espelhado por diferentes partes da economia. O que eu acho, na minha humilde opinião, tá, Henrique, por favor, deveria ser feito
você promove um grande ajuste do Estado no Brasil, você diminui os gastos do governo, você faz surgir um superávit, você usa esse superávit para diminuir a carga tributária, e ao diminuir a carga tributária, as empresas podem ter mais rentabilidade, as empresas tendo mais rentabilidade, elas contratam mais pessoas, então você começa com um círculo virtuoso, não nesse círculo vicioso que a gente está. Uhum. Né? Então, o que eu acho que a gente devia fazer é justamente o contrário. É acreditar no sistema capitalista, eu acredito piamente no empresário brasileiro, tá? Primeiro. Eu invisto no mundo inteiro e eu acho que o Brasil tem uma classe empresarial de primeiro mundo. Porque se você é empresário no Brasil e você durou os últimos 30 anos, é porque você é bom, cara. Você viveu... Exatamente. É darwinismo corporativo. Numa selva. Total, é darwinismo corporativo. Então, eu tinha um ex-professor que era ministro, foi ministro da Fazenda, e falava o seguinte, cara, o que o governo tem que fazer no Brasil é sair da frente. Entendeu? Não precisa nem ajudar, sai da frente. Deixa o setor privado trabalhar. Ponto. Tá? Eu acredito piamente nisso. E aí o que acontece, cara? Que frase espetacular. Quando você faz isso, olha só, vamos pegar. A gente está acostumado agora, tem uma coisa em finanças comportamentais que chama viés de recência. Né? A gente acha que 15% de Selic é a coisa mais normal da face da Terra. Né? Isso é para você, Henrique, a taxa de juros neutra no Brasil já foi 6,5%. Você fala certo, quando? Nas capitanias hereditárias? Não. No governo Temer. Tá? Mas era artificial. Não, não era, Henrique. Por quê? Porque a inflação estava na meta. Então, há menos de 5 anos atrás, a taxa de juros de equilíbrio da economia brasileira já foi 6,5%. O que a gente fez naquela época? Passamos a reforma trabalhista, encaminhamos uma reforma previdenciária, fizemos uma PEC de teto dos gastos, contendo o crescimento do Estado. Tá? Não é que a gente tirou nota 10 naquela época, a gente foi aluno que tirou nota 7,5, assim, louvável, boas reformas, tudo super bacana. Uhum. Mas assim, quando você vislumbra estabilidade e aí o custo de capital cai, foi o período de maior inovação corporativa no Brasil, foi onde surgiu todo o setor de saúde privado, o setor de educação privado cresceu, onde o setor financeiro de tecnologia, as fintechs, se desenvolveram rapidamente, onde o Mercado Livre pôde fazer bilhões de reais de investimento para infraestrutura de logística, para entregar todas aquelas tranqueiras que a gente compra no Mercado Livre no mesmo dia. Então, assim, é isso. Capitalismo é isso, gente. Deixa o empresário, entendeu? Empresário mais trabalhador qualificado igual ao crescimento. Ponto. Perfeito. Avançando para Brasil a nível de investimento, é impossível a gente não olhar e comentar sobre a Bolsa, né, não só nesses primeiros 2 meses de 26, mas também na performance que foi 25. E a gente estava comentando nos bastidores que o investidor se engana se ele vai achar que esse ano vai ser um platô, vai ser estático, todos os meses iguais. Na tua opinião, o que a gente tem de mudança para os próximos meses desse ano, tendo em vista os eventos que já estão programados, e se ainda existe espaço para a Bolsa seguir rampando como ela está? Olha, uma vez o ex-secretário do Tesouro norte-americano respondeu a uma pergunta que eu fiz, eu falei, será que pode? Ele falou, olha, sempre em economia, quando se pergunta será que pode, a resposta é poder pode. Né? Se é possível, a pergunta é se é provável. Né? Mas tem. Se você está dizendo o seguinte, olha, o fluxo global de investimento vai continuar vindo para países como o Brasil, eu acredito nessa hipótese. Tá? Eu só acredito que outra coisa vai começar a acontecer que não tem acontecido até agora, Henrique, que aí muda um pouco essa dinâmica, que é a seguinte. Até agora, 2026 foi exatamente igual a 2025, né? O fluxo de dinheiro estrangeiro entrando na Bolsa, muito mais até do que em renda fixa, fazendo a Bolsa subir mais do que os juros caírem, etc. Então, assim, você vê isso muito claramente, tá? Isso vai durar para sempre? Olha, o fluxo global pode durar muito tempo, mas vai chegar em algum momento que a gente vai ter que começar a prestar atenção num pequeno evento desse ano chamado eleição presidencial, né? E eu tenho muita dificuldade, Henrique, em ver um ano de eleição presidencial no qual o mercado não vai prestar atenção, especialmente em se tratando de plataformas tão distintas, né, que estão se colocando, parecem se colocar agora. Uhum. Então, eu acho que o início do ano, até março, abril, a gente ainda surfa, digamos assim, uma onda global.
Em março, por que março e abril? Porque em março e abril a gente vai saber quem são os candidatos a presidente. Perfeito. E aí, em março, abril, é como se eu dissesse assim, olha, hoje em dia a precificação de ativos brasileiros, está aqui o global e está aqui o local. Elas vão começar a convergir ao longo do tempo, né? O global vai continuar fazendo preço, mas o local vai começar a fazer preço também. Eu tenho muita dificuldade em ver um ano de eleição presidencial, pesquisa não fazendo preço. Com Né? certeza. Vai começar, em algum momento a gente vai prestar atenção em pesquisa, no que os candidatos dizem, quais são as plataformas de governo, quais são os planos de governo. Isso tudo em algum momento vai fazer preço. Isso muito provavelmente vai aumentar a volatilidade do mercado ao longo ali do segundo tri para terceiro tri. Né? Perfeito. A gente fala que o investidor ele faz fila para comprar qualquer ativo que esteja no hype, né, que esteja em Isso. evidência quando está perto das máximas. E aqui vai desde renda fixa, criptomoeda, bolsa, enfim, todo e qualquer ativo. Eu tenho certeza que quando se fala de alocação, tu tem um método de investimento que ele é focado no longo prazo. Em uma das nossas conversas, tu comentou que existe um almoço grátis no mercado financeiro. Queria que tu contextualizasse para quem nos assiste. Essa é uma frase do Markowitz, né, que criou toda essa teoria de portfólio e falou, olha, o único almoço grátis que existe em finanças é a diversificação. Né? Por quê? Henrique, aqui eu vou fazer algumas hipóteses com as quais você pode concordar ou não concordar, tá? E com quem está nos vendo pode concordar ou não concordar. Eu acho que vai ser uma eleição disputada. Não acho que nenhuma das narrativas de que com certeza existirá uma alternância de poder ou com certeza não existirá uma alternância de poder tem 80% de probabilidade. Uhum. Se você disser que é 55-45, 60-40, Henrique, estamos falando de números muito próximos. Uhum. E se a probabilidade é tão incerta e o resultado das classes de ativo tão diferentes, né? Poxa, se você tiver uma plataforma que não é comprometida com a estabilidade fiscal, você vai ter dificuldade em conter a taxa de juros, a taxa de câmbio volta a depreciar. Por outro lado, se você elege um presidente comprometido com a estabilidade fiscal, né, que queira resolver o problema do ambiente de negócio brasileiro, aí a taxa de juros pode cair muito, a bolsa pode subir muito. Você fala assim, mas poxa, se é meio a meio entre essas duas coisas, como é que você aloca portfólio? Você diversifica seu risco. Né? Perfeito. Se você for ao futuro, Henrique, descobrir uma máquina do tempo, vai ao futuro e me diz quem é o... Primeiro você compra o que você quiser de lá do futuro e depois você me diz, você me disser quem é o presidente, aí eu te digo o portfólio ideal em cada um dos dois cenários. O problema é que a gente não tem essa máquina do tempo. Né? Sim, perfeito. E olhando, fazendo essa mesma figura de linguagem de máquina do tempo, eu queria te fazer uma pergunta agora que a gente está em 2026, se tu for olhar para o Arthur de eventualmente 2000, 95, qual é o aprendizado que tu tira de toda a trajetória que tu tem e o que te faz ser otimista para os próximos anos quando a gente fala de Brasil? Vamos lá. Primeiro, o aprendizado que eu tiro depende. Se você está falando de investimento, se você está falando de, poxa, o que eu aprendi na carreira ao longo do tempo. Acho que se você falar de carreira, né, para você que é mais jovem, tem muito mais tempo de carreira pela frente, você está numa carreira que você nunca vai poder parar de aprender. E eu acredito nisso em uma série de profissões, tá? Então você tem que gostar muito de continuar adquirindo conhecimento, tá? O que eu aprendi do ponto de vista de investimento? Primeiro, não existem certezas. Quem chega para você e diz, Henrique, com certeza isso vai acontecer, eu não acredito nisso. O futuro é probabilístico, ele não é determinístico, certo? Não tem certeza de nada. Daqui a pouco cai um meteoro, entendeu, em algum lugar e muda tudo. Uhum. Segundo, não existe caminho curto, não existe atalho, tá? Você tem que ir ao longo do tempo construindo sua estratégia de investimento de forma consistente, tá? Todos aqueles caras que eu vi falaram assim, olha, Arthur, só me diz o jeito que eu tem para ficar rico amanhã. Eu falo, cara, me desculpa, não sei, Tem entendeu? uma frase que eu acho genial, de uma conversa entre o Elon Musk e o Buffett, que o Elon Musk brinca, pô, Buffett, tu já escreveu tantos livros com tanta teoria sobre o teu método de investimento, por que as pessoas não seguem e ficam ricas? Ele fala que ninguém quer ficar rico devagar, né? É isso, é exatamente isso. Então, assim, a forma de compor capital ao longo do tempo é conhecida. Gaste menos do que você ganha, poupe alguma coisa ao longo do tempo, né? E invista isso de uma forma prudente.
O que é uma forma prudente? O Howard Marks fez um estudo muito interessante, né? Ele falou o seguinte, olha, olha no horizonte de 30 anos, quem são os melhores gestores, né? Quem são os melhores fundos de 30 anos? Nunca é um fundo que foi o líder em um ano específico. Porque o cara que foi líder em um ano, deu 100% no ano, ele correu o risco de dar menos 70% no outro. E aí a gente lembra aquela coisa dos juros compostos, né? Se você caiu 99% e subiu 100%, você ainda caiu 98%, né? Porque pô, você foi para 1, depois de 1 você subiu para 2. Então, o Buffett também falava, tem duas regras sobre retorno composto. Nunca interrompa o retorno composto. Regra 2, nunca esqueça a regra número 1. Né? Então, é isso, gente. Não é complicado. É poupança mais um portfólio calibrado de acordo com a sua aversão a risco e seus objetivos de longo prazo é igual a maximizar a sua chance de dar certo. Ponto. Isso cara, assim, de verdade, funciona aqui, funciona no Japão, funciona na Noruega, funciona nos Estados Unidos e vai continuar funcionando durante as nossas vidas profissionais. Tentar arrumar atalho, cara, você vai estar muito provavelmente correndo riscos que você sequer às vezes conhece. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, o que eu aprendi? Consistência, processo, em estudar profundamente a psicologia humana. Por quê? Porque, poxa, em finanças, você teve durante muito tempo a escola de Chicago que falava, olha, não, a gente toma decisão de forma perfeita, nós somos, entendeu, um computador que calcula as probabilidades perfeitamente e tal. Cara, não é nada disso. Nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a medo, a ambição, a incertezas. Então, estuda como é que o teu cérebro processa decisões financeiras. Por isso que a gente estuda tanto o campo de finanças comportamentais lá na XP. Né? A gente tem curso de finanças comportamentais, etc. A gente até já falou uma vez sobre isso. Né? Claro. Então, assim, estude profundamente como o teu cérebro toma decisões financeiras, porque ele toma decisões financeiras de uma forma muito particular. E empregue, ao longo do tempo, uma filosofia de investimento consistente, com objetivos claros, sabendo que não tem atalho, cara. De verdade. Perfeito. Acho que a gente estava conversando que o simples é o que é de mais sofisticado, né? Então, Perfeito. isso resume um pouco. É isso mesmo. É exatamente isso. E, Arthur, deixa eu finalizar te perguntando isso porque me gerou uma curiosidade. Tu me comentou que aos sábados e aos domingos tu reserva um período para leituras, né? Uhum. E eu queria te pedir 2 livros, um que tu gostou muito a nível de crescimento pessoal e um de mercado que tu possa recomendar para quem nos assiste. Olha, gente, todo mundo que gosta de mercado financeiro deveria ler um livro chamado A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Tá? A psicologia financeira ele é como se fosse um resumo de um grande livro que é espetacular, que é o Rápido e Devagar, do Kahneman, que foi o Prêmio Nobel de Economia, só que o Rápido e Devagar é um livro que você lê devagar e mais devagar ainda. Então, Não tem rápido. pois é, o Morgan Housel é a versão divertida. E depois, por favor, leia o livro do Kahneman, mas começa com o livro do Morgan Housel, que eu acho que é espetacular. Perfeito. Um livro de crescimento pessoal. Olha, tem um livro, cara, que me marcou profundamente, que é um livro do Viktor Frankl, que é Man's Search for Meaning. O Viktor Frankl é um psicólogo judeu e ele narra o período dele no campo de concentração e depois ele narra aquilo do ponto de vista psicológico. Como é que ele via as pessoas se comportando psicologicamente. Ele cria todo um campo de psicologia, chama logosofia, tá? Que é a psicologia do sentido, tal. E ele fala que, poxa, o objetivo do ser humano na vida, na verdade, é buscar seu sentido. Esse livro me marcou profundamente a nível pessoal também. Então, acho esses dois acho bem legais. Mas, gente, minha biblioteca hoje em dia está com em torno de 1.200 livros. Então, pegar só 2 que nem se perguntar qual é o meu filho preferido, é difícil. Maravilha, Arthur. Quero te agradecer por essa aula, não só de mercado, mas de crescimento pessoal, de carreira. É um privilégio te ter aqui. Tu é nosso convidado todos os dias aqui para estar presente conosco, não só agregando a gente a nível de assessor, mas a todos os nossos clientes também. Muito, muito obrigado por esse Avelcast. Gente,
Pô, Henrique, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui na Avel. Gente, sigam sempre o Henrique, eu sigo, vejo os Avelcast sempre, entendeu? Sigam ele aqui, poxa, contem com a gente na XP sempre que vocês precisarem. Maravilha. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui e até o próximo Avelcast. Tchau, tchau.